Hoje a aula a gente vai falar, a gente vai começar a entrar no capítulo, no próximo, é o 2, né? Capítulo 2. E origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo. É a parte segunda, na verdade, né? Não é capítulo, exatamente. Capítulo 1 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Coloquei aqui os capítulos que são dessa parte segunda. A gente encerra o nosso curso aqui, ó, no capítulo 6 da vida espírita. Mas a boa notícia é que ano que vem a gente retoma e continua de onde parou. Esse mesmo horário, mesmo bate-canal, os mesmos bate-instrutores. E a página eu não sei, mas é questão 76. Vai pela questão que vocês acham. Porque depende da edição do livro, depende de muitas coisas. Questão 76. Isso. Bom, antes de a gente entrar, vamos fazer o nosso evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesse mandamento. Eles sempre trazem uma mensagem que tem a ver, né, com o que está acontecendo. Então, amar ao próximo como a si mesmo talvez seja a mensagem mais oportuna para a gente viver em paz nesse mundo de transição que estamos passando. Então, acho que, primeiro, também temos que saber o que é esse si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo é como a nossa vontade, como nossos desejos, que a gente quer que o outro também sinta, os prazeres, as tentações, ou é o si mesmo que é aquele self, que é aquele eu superior que nós também somos? Então, às vezes, você faz o bem para alguém, mas aquela pessoa vai preencher algo nela que não é o que ela necessita, efetivamente. Às vezes, você está ali preenchendo, aumentando também o ego daquela pessoa. Então, quando a gente vai ajuda, a gente tem que saber como, por quê e quem, e de que forma. Mas esse é o si mesmo. Às vezes, você dá uma cola numa prova para alguém. Você está ajudando a pessoa, ela vai tirar uma nota boa, a professora vai ficar feliz que ela tirou uma nota boa, mas você não está sendo caridoso, você está satisfazendo o ego dela, né? Então a gente tem que só prestar atenção nessas coisas. Mas vamos fazer a nossa prece para começar. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez, em Teu nome, diante de Ti. Clamamos pelas Tuas bênçãos, pela oportunidade bendita que a casa nos dá, de tratarmos dos assuntos pertinentes à nossa doutrina, a continuação do nosso livro, o Livro dos Espíritos, dessa obra maravilhosa que a espiritualidade nos revela. Que nós possamos, Senhor, estar atentos, sintonizados, em alegria, para compartilharmos aqui, de forma harmoniosa, de todas as questões, as dúvidas, os anseios que ainda precisamos, para um esclarecimento maior da Tua grandeza, da Tua beleza e da Tua perfeição. Graças a Deus. Acho que eu vou ligar o ar aqui um pouquinho, tá?
Ficou um pouco quente, né? Sem ar também, acho que o pessoal vai chegando, vai enchendo. Coloquei no 26, 27. Acho que, né? Se ficar frio, vocês me falem. Então, gente, vamos lá. Vocês chegaram a ler essas questões no livro? Alguém leu? Alguém está acompanhando? Leu, né? Esse primeiro bloco de questões, origem e natureza dos espíritos, quando eu li, me pareceu um apanhado geral, assim, meio que um resumo de tudo que a gente já vem falando com outras terminologias, com outras palavras. Então, a gente, óbvio, vai falar sobre elas. Para lá? Para o projetor. Também não. A luzinha está funcionando. Não foi não, Carol. Foi. Agora está funcionando. Então, a parte segunda do livro é essa. Na aula de hoje, a gente vai começar aqui no capítulo 1 dos Espíritos. Não vamos sair dele, porque tem bastante questão aí. E do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Aqui a gente começa a entrar numa parte muito bacana, né? Bem espiritismo mesmo, assim. E eu acho que todo mundo vai gostar, que a gente vai falar dos mundos, da pluralidade dos mundos, das existências. Aí esse capítulo começa assim: origem e a natureza dos espíritos. Essa imagem, para mim, já explica muita coisa, né? A grandiosidade que há no universo, tanto de espíritos e de planetas habitados, é uma coisa enorme. E a origem deles, a gente sabe que ela é divina. A gente já vem estudando isso aqui. Ele que nos criou e continua a criar. É um processo contínuo aí que existe. Não sabemos quando, nem isso a doutrina também não nos revela, mas é uma caminhada. E o André Luiz, no Evolução de Dois Mundos, ele fala de uma coisa interessante para a gente, que me chamou a atenção depois que eu reli. Quando ele fala em marcha, a marcha do princípio inteligente para o reino humano. É aquilo que a gente já veio falando. Começamos lá no reino mineral, princípio inteligente, né, em níveis baixíssimos, isso vai se adensando, você vai se aperfeiçoando, se sofisticando, até chegar ao reino humano. Quando você fala em marcha, você imagina o quê? Pessoas marchando, literalmente, na horizontal. É um caminhar no mesmo plano, na mesma direção. E não deixa de ser, mas quando você fala em viagem da consciência humana para os reinos, para o reino angélico, exige de todos nós um movimento vertical, de elevação. E essa viagem é o que todos nós devemos buscar fazer já a partir de agora, nessa mesma existência. E não entrarmos num discurso de que não, ainda é cedo, nós somos ainda muito imperfeitos para que isso ocorra, vou deixar para a minha próxima encarnação, que talvez lá eu esteja mais preparado, vai ser um outro planeta, uma outra oportunidade. Não. Há milênios tem espíritos que se erguem, esse erguer é isso, é entrar numa outra, sair da horizontalidade e entrar na verticalidade. Desde a época de Jesus. Jesus foi um grande exemplo de um ser iluminado que entrou na Terra e fez o que fez. Mas junto com eles, outros espíritos também se iluminaram, conseguiram essa condição de plenificação, de totalidade, de perfeição, para continuar se identificando com Deus a cada instante, a cada momento, e se identificar como sendo esta, sim, a sua realidade íntima. E não o que ele se identificaria antes como matéria, como pensamentos, como coisas que transitam e que passam. Mas todos nós, em essência, somos a felicidade e o amor na sua plenitude. O que nos desvia, o que nos distrai, é justamente
esse convívio, esse entranhamento que há com o mundo material e com questões de particulares de cada um, de preenchimentos de coisas, de prazeres, tudo bem? Com coisas que são, na verdade, transitórias. Então, quando você busca essa viagem da consciência humana, porque é uma conscientização que nós precisamos. Precisamos ampliar a nossa consciência, a nossa capacidade intelectual e intuitiva também, para que consigamos atingir esse tal reino angélico. Não é que o reino angélico seja um local que nós iremos para um mundo, para um reino dos céus, um local físico, mas é um processo interior. É uma identificação de que você está num estado que nunca esteve antes, um estado de beatitude, um estado pleno, um estado de amor universal. Esse é o reino. Você vai poder reencarnar em outros planetas, aqui mesmo? Vai. Nada o impede, porque nós ainda temos também bagagens, coisas a resolver, que nós trazemos de causas do passado que colheremos aí eventuais cenários de convivência, de participação com espíritos que às vezes a gente não se deu tão bem no passado. Isso tudo continua. Mas a forma de você se relacionar com isso é que é o determinante, é o que muda. Essa é a sua evolução mesmo. Porque não tem jeito, a gente quando encarna aqui, está lá escrito, o espírito às vezes está pronto, Jesus falou, mas a carne é fraca. Então a gente tem que o quê? Vigiai e orai, para não cair nas tentações. Mas a gente tem que fazer isso sempre. Então, vou reencarnar, vou. Bem provável que você cometa alguns equívocos durante a vida material, porque a gente convive com diferenças culturais, religiosas, sociais, étnicas, de ideologias, né? A gente percebe isso acontecendo. Então, há equívocos, mas como você vai lidar com eles? Você vai continuar naquele processo de burilamento, de autoinquirição, falar, não, errei, eu tenho que pagar meus pecados com a dor, com o sofrimento. Quando que a gente vai continuar nos culpando como a gente costuma nos culpar? É isso que a gente vai trabalhar, essa visão, é mudar o foco, o olhar e assumir, não, nós também somos pessoas que nos equivocamos, acontece, como vários aí. Mas o nosso referencial tem que ser sempre o quê? Deus, estar sempre sintonizado a Ele. É um livre-arbítrio sem escolhas. Você é livre, mas você não tem mais escolhas, porque você é conectado com o sagrado, com o que há de maior no universo, que é Deus, que é o que nos criou. Então a gente fala, o espírita é livre, mas ele não tem muitas oportunidades de escolher o que ele vai fazer da vida, porque é um caminho reto, é justo, é verdadeiro. Então nós mesmos somos esse caminho, a verdade, a vida. Jesus falou isso para a gente, ele quer que nós o apliquemos o que ele fala, essa doutrina. Então vou ler para vocês. A marcha do princípio inteligente para o reino humano e a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que somos nós. Por força da lei divina, essa lei divina, quando a gente fala em lei divina, a gente pensa na lei de causa e efeito. É uma lei divina? É uma lei que existe. Não há nenhum efeito sem causa. Então, tudo que há por aí tem uma causa primária, uma causa anterior, mas e há causas das causas das causas. Não adianta a gente querer achar que vai resolver todas as questões. Não, a gente tem que conviver com isso de maneira natural e não buscar essa necessidade de querer remover todos os espinhos que há em você. É aquela coisa, nós somos uma flor, uma rosa, e não os espinhos que há nela. Não adianta querer quebrar todos eles, mas deixar florescer o aroma, o perfume, a beleza que é a rosa na sua essência, que somos nós. Essa é a verdade. Isso é o que a gente precisa trabalhar. Então, a lei divina deve merecer, que por força da lei divina deve merecimento. Quando a gente fala em merecimento, a gente fala em
em meritocracia, nada acontece sem esforço, sem trabalho, sem uma vontade intensa, para que a gente se identifique com a imortalidade, para que nós possamos nos enxergar como seres imortais. A gente fala, não, somos espíritos eternos, mas será que a gente se identifica com essa eternidade? Ou a gente ainda sente o desfalecimento do corpo, a nossa, como é que eu vou dizer, a gente sente o envelhecimento vindo, isso nos abala, de que forma que isso mexe conosco, a morte em si, a gente dá muito valor a ela ainda, da maneira que é, com certeza, mas esse é o trabalho, é isso que a gente precisa mudar, nos identificarmos como os espíritos eternos. Por mais que nós saibamos que somos, se nós não tivermos essa certeza na prática, nos identificarmos como isso, a gente ainda vai sentir coisas que não cabem a nós. Então, vamos lá. Aqui eu fiz o apanhado das questões, né, 76 a 83. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, perguntem, tá? Porque isso é o livro dos Espíritos, é exatamente o que a gente vem trabalhando e que não foge do nosso curso. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, ou seja, obras de Deus e que povoam o universo. Tranquilo, né? Todo mundo já meio que tem isso bem concretizado em vocês. Eles tiveram um princípio, mas não nos cabe saber como ou quando eles foram feitos. São dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente, ou princípio inteligente, que forma os espíritos, e o elemento material, que forma os corpos inertes. E Deus jamais deixou de criar, porque todos promanam de Deus. Então Deus continua no seu processo de criação. Os espíritos são incorpóreos, escapam ao alcance dos sentidos. Como é que a gente consegue ver um espírito? Através da sua figura perispirítica. Ele aparece com um entorno, um envoltório, que não é ele, é um corpo mais sutil, né, quando ele se manifesta para nós. É isso que a gente enxerga, quem tem essa mediunidade de ver, né? E dizemos, por agora, que a existência dos espíritos não tem fim. Esse por agora é o que ficou de informação para a gente, porque o Kardec perguntou, mas se a gente tem um princípio, por que a gente não tem fim? Como é que pode isso acontecer? Aí são os mistérios que ainda não nos foram revelados, porque existe uma mística ainda por trás, né? A gente não pode dizer que o espiritismo é só a ciência. Não, tem a religião, tem um momento certo para falar as coisas para a gente. E, por agora, o que fica para nós é que nós somos, sim, eternos, né? Seguiremos para todo sempre, com encarnações e reencarnações, ou não, vivendo em planetas mais sutis, menos densos que o nosso. Vai depender muito. Então, essas são as questões dessa primeira partezinha do livro. Ficou em um slide, porque a gente já vem falando muito disso. Se vocês forem ler mesmo, é isso que está aqui, não tem nada além disso. Eu acho que não há dúvidas para vocês mais, porque a gente já falou tanto, fizemos até trabalho sobre isso. Então, mostra que o curso também está fazendo um efeito, né? Que é o aprendizado, é o que está ficando para vocês. Livro dos Espíritos 1, muitos aqui já fizeram, já estão na doutrina há muito tempo, mas tem outros que estão chegando agora e que são questões que a gente tem que falar, tem que trabalhar em cima, por mais que já estejam bem entendidas para a maioria aqui, que vocês já são espíritas de longa data, a maioria de vocês. Mas, vamos lá. Eu não podia me deixar por isso, né? Se fosse um slide, acabou a aula e vamos embora. Não, gente, a gente tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que buscar outras informações, outros pontos de vista. Isso faz parte de quem não só é dedicado, mas que quer se entregar, que é um capricho. A gente não faz. Vocês, vou passar a pergunta para vocês. Vocês fazem na vida o que é possível ou o que é melhor para vocês fazerem, dentro das circunstâncias que há? O que é possível é o melhor. O melhor dentro das circunstâncias que existem no cenário. Porque quando a gente fala, eu só faço o meu possível e ponto final, você meio que
determina até onde você vai, entendeu? Às vezes, eu presto muita atenção nisso quando eu estou montando as aulas. Falar, é possível eu ir além? Fazer mais, me esforçar mais para que eu gere mais conteúdo e leve mais informações para os alunos, o Nelson, os vídeos e tal. Isso é buscar ser melhor dentro das circunstâncias que a gente tem, das nossas bagagens, do tempo que a gente tem para fazer as aulas. Porque tem cursos que, às vezes, o pessoal coloca as questões, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, e vai comentando uma a uma e tal, e não faz muitas alusões a outros autores. Eu acho legal isso. E é importante de levar isso para tudo na nossa vida. Quando você vai receber um filho na sua casa, e ele está com fome, você quer preparar um prato para ele, você faz só o que é possível, você tenta um capricho a mais. Você coloca uma cereja no bolo, você faz uma coisinha do jeito que ele gosta, é o capricho, aquela coisa que vai um pouco além. É o melhor que você pode fazer dentro das circunstâncias possíveis, entendeu? É isso que a gente tem que buscar sempre. Porque senão a gente cai numa mediocridade. De fazer, não, só posso fazer o basicão, que é o que eu faço, sempre. Você pode ir sempre além. A gente tem sempre um reservatório a mais para ir e fazer mais coisas dentro das circunstâncias que nos cabem. Que a gente, às vezes, nem sabe quais são. Às vezes vem espíritos até que nos ajudam em determinadas situações, quando eles percebem a sua entrega, o seu esforço e a sua dedicação para que aquilo realmente funcione. Então é por aí. Por isso que os espíritos nos ajudam, eles nos percebem, eles nos observam sempre. E eles notam o nosso esforço, ou não, o nosso relaxamento, a nossa comodidade. Aí eles vão querer se manifestar através de quem? Eles vão querer investir, entre aspas, em quais médiuns? Quem são aqueles que eles querem passar a informação? Aqueles trabalhadores mesmo, que estão ali abnegados, que esquecem de si em prol do outro. Isso é abnegação, o esquecimento de si mesmo, das suas dores, da sua comodidade, das suas necessidades até básicas, para uma entrega maior, para uma dedicação exclusiva daquele tempo, daquele momento para alguém. Isso que é o legal, é o bacana. Dedicados, tem muitos trabalhadores. Muitos são até chamados, mas os escolhidos são raros, são poucos. Então é por aí. Vou avançando, hein, gente? O que Joana fala sobre isso? Falando sobre aqui sobre os espíritos, esses assuntos, né, que a gente vem trazendo. Vamos lá. Está nos estudos espíritas. Muito bom esses estudos espíritas para quem gosta de se aprofundar. Perdendo-se suas origens no intrincado da complexidade das leis, transcende ao entendimento humano o mecanismo de seu nascimento e formação. Ou seja, Joana concorda que a gente não tem como saber a nossa origem. Ela assume isso. Princípio inteligente que são, né, a glorificar a obra de Deus em toda parte. Glorificar a obra de Deus em toda parte. Por que isso está sublinhado aqui? Porque essa é a nossa missão. A gente tem que se identificar como cooperadores dessa obra divina. Nós vivemos nesse mundo encarnados para isso. A nossa essência é trabalhar para o Senhor, trabalhar para Ele. Somos servos, dedicados, entregues, abnegados. O resto, tudo que se passa, já foge, já vai lá para o ego, para as questões particulares, para o seu preenchimento, para o seu conforto, para a sua segurança, para o prazer, para o poder, para o domínio. Então, tirando tudo isso, Jesus, quando encarnou na Terra, ele poderia vir numa alta sociedade, encarnar como um rei. Não, ele encarnou praticamente sem nada, né? Ele era um transeunte, uma pessoa que ensinava para os outros, né? Ia nos lugares, pregava, mas era uma pessoa extremamente simples. Era recebido nas casas, não tinha posses, não tinha bens materiais, não tinha onde deitar a cabeça, onde dormir. Mas era um
Um que ele trabalhava para a obra de Deus? Com certeza. O tempo todo, com todo mundo, a cada instante, sim. A gente pode fazer isso na sociedade atual? Pode. Também podemos. Ah, então eu tenho que sair aqui e sair pregando na rua. Não, não é isso. A gente continua trabalhando, né, criando nossos filhos, nos relacionando com o nosso marido, com a nossa esposa. A vida segue, mas o nosso olhar é que muda. A gente tem que estar com os olhos abertos. Não com os olhos da matéria, mas com os olhos espirituais. Com a visão de que eu sou, sim, um servo do Senhor. E não quero nada em troca disso. Não quero negociar com Ele. Nada. Eu faço de graça. Um servo inútil. Faço o que tem que ser feito. Faço a minha obrigação. Às vezes a gente escamoteia, tenta falar, não, mas eu fiz, aí conta para o outro o que você fez, mostra para a mão esquerda o que sua mão direita fez. A gente tende a isso, a gente quer uma resposta positiva, um apoio de alguém. Olha, agora lá no Seja, estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu melhorei assim, assado. Não queira uma resposta para nada, faça, trabalha. Deixa que as suas respostas vão vir lá na frente, no momento certo, em que os espíritos, sim, vão te agradecer e vão falar, você foi um servo do Senhor, você foi um cristão verdadeiro, você serviu, você trabalhou, então vamos à glória do Pai, né? Vamos para o reino dos céus. É isso que a gente tem que buscar sempre. Então, a glorificar a obra de Deus em toda parte. Esse é o principal objetivo dos espíritos quando chegam a essa condição de humanos, né? Espíritos com E maiúsculo. Indestrutíveis jamais terão fim. Não obstante, possuindo o princípio, quando a excelsa vontade os criou. Dependendo do grau de seu desenvolvimento, são imunes aos obstáculos de qualquer natureza material. Nós somos realmente imunes de todos os obstáculos de natureza material? Enquanto nós estivermos ligados à matéria, não seremos. Sofreremos junto com ela. Ela nos abalará em alguma forma. Mas desencarnados, fora do corpo, nós somos ainda influenciados pela matéria? Vai depender de cada um. Vai depender do nosso relacionamento com ela, com o que é transitório, com o mundo. Quando você lê Nosso Lar, quando você vê o filme, a gente vai falar de Nosso Lar aqui um pouquinho. Os espíritos que estão ali, eles ainda têm algumas ligações com o mundo material. Em algum momento lá do filme, se não me engano, o governador proibiu a entrada de comida que vinha do umbral, que haviam pessoas que ainda precisavam se saciar materialmente, saciar com alimentos, né? E ele fechou as portas do Nosso Lar para que não houvesse mais esse intercâmbio, né, ou esse tráfico de comida para o Nosso Lar. Quer dizer, é uma condição melhor do que o umbral em si? Com certeza. É uma sociedade ali que se organizou e se estruturou e que tem determinada faixa vibracional de espíritos que estão mais ou menos equilibrados. Os que estão chegando ainda passam por uma adaptação e tal, vão para... O próprio André Luiz, quando chegou no Nosso Lar, foi hospitalizado, né? Ainda tinha questões a trabalhar, mas já estão ali operando, trabalhando. Se você for ver o filme, o André Luiz ia falar com um, o cara estava trabalhando, ia falar com o outro também. Todo mundo tinha uma função. Eles estavam ali exercendo um trabalho para o Senhor e praticando o que a gente está falando aqui. Eles não estavam ociosos. Lá no umbral, talvez estavam, né? Bom, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, sobre o mundo, os mundos que existem no plano espiritual. Onde eu parei? Irradiar-se em todos... Não. Imunes aos obstáculos de qualquer natureza material, por dotados de constituição específica, superior às organizações físicas,
podendo irradiar-se em todas as direções. Irradiar-se em todas as direções é um atributo do... Oi? Ah, tá. É um atributo dos espíritos. Tem espíritos que conseguem a ubiquidade, que é se comunicar, estar presente em determinados lugares simultaneamente. Jesus, com certeza, porque a gente fala dele aqui, como falam na igreja. Vocês estão com calor? Não? Sim ou não? Tem uma galera que está, né? Eu também tô um pouco. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Tem espíritos que conseguem se comunicar conseguem estar presentes, irradiar, que é a palavra que a Joana usa, em todas as direções. A própria Joana, ela conseguiu, de algum modo, estar ali irradiando a vibração dela, como o sol irradia a luz, ilumina a todos. Espíritos também têm essa propriedade de atender preces, de estar ali se empenhando, se dedicando. Isso, logicamente, quando estamos fora da matéria do corpo denso, né? Isso é possível. Então, aliás, é uma das nossas propriedades. A gente tem que buscar isso também. Como é que a gente começa a praticar isso? Como é que eu vou agora começar a praticar uma irradiação em todas as direções? Com as orações, com os pensamentos, com as preces. De alguma forma elas chegam. Quando ontem houveram situações, né, no mundo da política, no mundo do futebol, foi um dia meio assim, conturbado, bagunçado. Muitos ficaram super felizes, exaltados, e outros nem tanto, outros ficaram decepcionados. O que a gente poderia fazer ontem à noite, antes de dormir? Uma prece para todos eles, de todos os lados. Jogar luz, amor, entendimento, compreensão, discernimento, esclarecimento. É um papel importante para se fazer? Os espíritos se utilizam desses fluidos para praticarem o que eles precisam dos nossos fluidos? Com certeza. A nossa energia material é utilizada, é distribuída para todos que precisam, para aqueles que estão. É o amar ao próximo, como a si mesmo. O Evangelho veio falar isso para a gente. Então, nós temos essa propriedade, através da meditação, da prece verdadeira, querer o bem para os outros, o melhor para todos, não só para os nossos mais próximos em si, né? Rezar para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, e tá bom. Não, amplia para a sociedade, para a comunidade, para o meu bairro, para o pessoal do meu prédio, para todos você pode direcionar, canalizar um pensamento bacana para sofredores que existem na África, na Síria, em vários outros países, e até planetas, né? Por que não? Mas aí a gente já não tem tanta consciência do que há lá. Então vamos ficar por aqui, que já está bem atendido. Praticamente tem duas vidas, a vida corporal, material e a vida espiritual. Você leva praticamente em paralelo. Essa é uma discussão muito interessante. Ele está dizendo que a gente tem duas vidas, praticamente, uma material, uma corporal e uma espiritual. Somos espíritos e somos entranhados na matéria, não é isso? Nos identificarmos mais com a vida espiritual, mesmo vivendo na matéria, do que viver mais como espíritos que somos, do que como coisas, como nos identificarmos com o nosso próprio corpo. Essa é a mensagem que está vindo, que está surgindo de alguma forma. Exatamente. Exatamente. O nosso trabalho é, na matéria, nesse mundo, nos aprimorarmos. Essa é a essência da mensagem. A gente precisa desse convívio material, conviver com as diferenças, porque quando a gente vai para uma vibração homogênea, que é um nosso lar, que a gente veio falando aqui, que está ali todo mundo mais ou menos igual, parecido, você meio que fica pleno, satisfeito com aquilo ali, mas você sabe que você tem coisas lá na Terra que ainda precisam ser trabalhadas, e aquilo em algum momento vem, e você conversa com seus mentores, e você fala,
eu acho que está na hora de eu reencarnar para conviver e fazer de uma forma diferente, porque o pessoal lá no nosso lar ainda tem uma ligação muito forte com a Terra. No filme eles se preocupavam com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com os familiares que iam morrer e iam para não sei aonde. Havia uma preocupação. Então eles estavam o quê? Ligados ainda ao planeta Terra, materialmente. É um mundo de provas e expiações, o nosso planeta. Mas nós podemos não ir só para nosso lar, não. A gente tem que buscar algo muito, muito mais elevado que nosso lar. E a gente começa a praticar isso aqui, na Terra, na matéria, por incrível que pareça. Porque aqui é o limbo, é onde as coisas têm que se resolver de alguma forma. Às vezes a gente não consegue se planificar, nenhum projeto nosso dá certo aqui. A gente trabalha, tenta uma coisa, não consegue, vai por outro caminho, não consegue. E as pessoas, às vezes você consegue, mas vê alguém, te dá uma rasteira. Às vezes a pessoa que você mais confia, mais próxima a você, que é o seu, que está ali caminhando do seu lado, de repente ele fala alguma coisa para você, ou faz uma coisa sem a sua presença, te desestabiliza e tira o seu chão, você cai. A gente não precisa. A gente precisa do corpo porque a gente ainda está ligado a ele. A gente ainda está ligado a ele, a gente ainda concorda com esse mundo. A gente ainda chancela que esse é o mundo que a gente precisa. Porque a gente ainda está visceralmente ligado à matéria. A gente ainda se distrai, a gente ainda se desestabiliza com ela, de alguma forma. Eu me incluo também. Em vários momentos. Ontem eu fiz um teste. Eu sou flamenguista, né? Tem cara de flamenguista. Mas eu sou um flamenguista, não sou aqueles que o pessoal critica, não. Eu sou um flamenguista, já fui dos piores, já fui aquele, né, de querer discutir, ganhar as discussões, ir aos estádios. Estou revelando isso para vocês. Aí ontem eu resolvi fazer um teste, depois de vários anos, talvez, sem acompanhar o futebol de tão perto assim, sem me envolver tanto. Eu vi meus amigos falando no WhatsApp que era um jogo importante, um jogo de Libertadores, decisivo. O Flamengo estava bem, estava numa condição boa. Falei, vou assistir o jogo. Vou ver como é que vai ser, como é que eu vou sentir as vibrações daquele momento. O que vai acontecer comigo? Foi um teste que eu vi que eu ainda tenho que trabalhar mais. Eu ainda preciso... Não passei, ainda não estou tão separado da matéria como eu imaginava. Mas bem melhor do que das outras oportunidades. Porque no final do jogo, eu fui deitar, chateado, porque as coisas aconteceram no último minuto. Eu estava bem, vendo o jogo ali, tranquilo, classificado. Aí, até que aconteceu um gol aqui, um gol lá e acabou. Flamengo eliminado, pum. Do nada, assim. De primeiro caiu para terceiro em 3 minutos. Não. Quiseram desmaterializar o Flamengo do campeonato. Tiraram, assim, de repente acabou. E aí você vê a quantidade de pessoas que estavam acompanhando o jogo e não são flamenguistas quando acontece esse tipo de coisa. Né? Fogos, comentários no WhatsApp, gritaria na varanda. Falei, caramba, foi gol do Flamengo? Não, foi do outro time, mas o pessoal está sintonizado com o que não é nem para eles estarem. Você vê como eles se distraem ainda com a matéria. Como eles se entregam, como eles perdem energia com uma coisa que não é mais deles. Nem o time é deles. Mas eles estão ali querendo secar, né, destruir para segunda-feira de manhã, ele no trabalho, mandar um meme, mandar uma mensagem, ou conversar com alguém de que... Né? Ah lá, tá vendo? Tá vendo? O Flamengo faz bem para todo mundo. O Flamengo ele dá alegria para os que ganham, para os que são Flamengo. Também acontece. Onde eu vou chegar com essa discussão? É óbvio que a gente não vai aqui ficar falando de futebol, né? A gente ainda torce contra o outro. Um dia eu vou ver o jogo do Vasco para sentir minha reação, como é que vai. Mas eu acho que... não sei, depende do Flamengo, a gente não pode dizer, mas de alguns flamenguistas, com certeza.
Brincadeiras à parte, fala. Isso. Entendi. Exato. De brincar e tal, mas às vezes as brincadeiras viram uma coisa meio agressiva, né? Oh, tem pessoas que batem uns nos outros por causa que matam, batem, matam. Não teve um botafoguense que morreu? É uma loucura isso. Para mim, para nós aqui, que a gente fala de espiritismo, não tem mais como ser assim, agir desse jeito. A gente já tem que virar essa página, entendeu? E fala. Caramba, você saiu, tirou do jogo de futebol para. Vamos jogar agora o espiritismo. A diferença de energia e fluido. Fluido tem vários tipos de fluidos, né? Qual fluido específico você está na dúvida? Porque tem o fluido cósmico, fluido vital ou energia. São terminologias que se usam. Porque nós precisamos de energia e nós precisamos de fluido vital. Nós precisamos de prana. Para quem é do hinduísmo, escuta essas palavras. Na verdade, o fluido vital é como se fosse uma energia. É uma energia positiva ou negativa. Me dá um exemplo de uma energia negativa. Aí já não é energia. Você já está falando de vibrações, entendeu? Não é uma energia, é uma atitude negativa, uma vibração ruim. É uma outra coisa, não vamos confundir. Mas como é que a gente gasta a nossa energia e o nosso fluido vital? O nosso corpo físico, ele tem uma energia meio que pré-programada, para ser gastada mesmo, ao longo da nossa vida. Em algum momento isso vai acabar, do corpo, né? O princípio vital, ou a vitalidade que a gente tem, também se esgota, né? Ela vai. Vamos dizer, para concluir, que energia e fluido vital, para nós aqui, está na mesma, tá? Não tem diferenças assim. Eu posso doar fluidos vitais para você? Posso. Eu posso doar minha energia? Então, eu estou falando da mesma coisa. Eu posso direcionar, canalizar amor para você? Posso. Ódio para outros? Posso, mas se eu vou canalizar ódio para alguém, esse alguém vai receber esse ódio ou ele só vai fazer mal a mim? Você com certeza. Porque para você jogar um carvão em alguém, você se suja todo. E não necessariamente você vai acertar o alvo. Você pode errar. Porque ele pode não entrar na sua vibração. Ele não vai descer para discutir com você. Se ele fizer isso, ele está envolvido também. Aí começa a fazer mal para ele e para o outro. Mas é uma opção que ele tem. Se alguém vier aqui falar um insulto para mim, eu tenho vários caminhos para sair disso. Brigar, bater de frente. Não, é você. Entrar numa discussão louca. Minha vibração está onde? Está descendo. Está lá em cima, vai baixando. E aí eu entro na dele. Aí acabou. Você vai você vai perder energia. Você vai se desgastar. Entendeu? Ou se eu mantenho o meu prumo, o meu equilíbrio emocional, psíquico, o famoso deixa para lá, ou o famoso, tá bom, você está certo, eu errei, concordo que realmente eu fiz isso e não deveria ter feito, assumo um erro e perdoo a ele e a mim também, porque o perdão tem que ser para os dois. Falar, caramba, vou virar essa página e vira, você não houve um desgaste, né? Não houve aí um... Alguém falou? Você, fala. Nós temos uma quantidade de fluido vital. Pode, a gente pode, entendeu? Porque a gente se desabastece, se desenergiza de algumas formas. Porque ele não é uma coisa que é igual um tanque de gasolina.
que vai baixando de toda e qualquer forma. Há oscilações, variações. E, às vezes, você entra num dip, numa queda de vitalidade mesmo, às vezes uma depressão, por exemplo. A pessoa se desgasta ali de tal forma que você, através do outro, consegue se restabelecer, voltar até de um passe magnético, de uma prece, transmissão de fluidos, recarregam energias, entendeu? Mas há o fenômeno da entropia, que o corpo físico ele queima energia até o final, até o esgotamento. Para o pessoal da física já ouviu falar nisso, da engenharia, é a entropia do corpo. O Divaldo fala disso, se vocês buscarem no YouTube, tem lá. Entropia, Divaldo Franco, pode ser que venha alguns assuntos sobre isso. Então, nós queimamos, né, a nossa energia. Agora, nós podemos acelerar essa perda energética? Podemos. Ontem era um dia ótimo para quem está disposto a perder energia de maneira desnecessária, né? Poderia. E hoje aqui a gente está o quê? Se restabelecendo, se elevando de novo os nossos pensamentos, a nossa frequência. Quem puder ficar para a palestra, receber o passe, né? Você zera aquele momento de desequilíbrio que você teve, enfim. Tá? Tá? Foi aí? Vamos lá. As duas vidas. São as necessidades básicas, fisiológicas. Isso é o nosso alimento corporal. E o alimento espiritual qual é? É isso aí, o que está falando, na prece e tal. Preces, orações. O corpo espiritual também padece E eu digo mais, eu acho que na sociedade de hoje em dia, para você não adoecer de forma psicossomática, foi bom você falar disso, para você não entrar nas doenças do século, que dizem o estresse, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantas outras que tem por aí, fobias e tal, você precisa de um alimento espiritual. Precisa. Hoje em dia, porque o mundo ele é acelerado, as informações são rápidas, nós precisamos de um processamento altíssimo, de compilar informações o tempo todo, assimilar e transmitir. E se você não tiver por trás uma estrutura espiritual te ajudando, ou você buscar um momento para si, você vai perecer de alguma forma. Tá? Fortalecer o fluido, a energia. Se restabelecer. Se preencher de coisas boas, vamos pensar assim. Porque a gente pode se preencher de coisas ruins. O preenchimento material do corpo, em excesso, ele é danoso. Se você se alimentar em excesso, se você beber em excesso, mesmo água, você passa mal, você sabe. Ela é nutricionista, tá, gente? Você acaba se prejudicando, né, de alguma forma. Então, o alimento que a gente pode buscar e deve, hoje em dia eu digo que a gente deve buscar é o alimento espiritual. São as energias que há no universo à nossa disposição. A gente até se alimentando da carne, dos alimentos, quando eu falo da carne é dos alimentos em geral, você pode ali extrair prana, extrair energia, extrair fluidos vitais, por incrível que pareça. Quando você está caminhando numa floresta, você pode extrair fluidos vitais disso. Quando você está numa praia, e quando a gente está com a cabeça aberta para isso, é maravilhoso, que você está se regenerando, se alimentando, se planificando. Das ervas, sim. Então, esse é o trabalho. A gente precisa estar com essa cabeça, porque às vezes a gente passa desapercebido, saio daqui da Barra e vou para a Zona Sul pela Niemeyer. É lindo, gente. O cenário ali é paradisíaco. Mas às vezes a gente não olha mais. A gente já quer chegar, estar com a cabeça onde tem que ser. A gente pega a orla e vai para aquele mar lindíssimo, as ondas quebrando, o cheiro da praia maravilhoso. Mas a gente fica cego. É a cegueira para as coisas espirituais.
É isso que a gente tem que parar de ser. Abrir o olho, enxergar, estar vivo, se sentir vivo dessa forma. Fazendo tarde e trocando energia com eles, trocando qualidades fluídicas boas, vibracionais. Você pode passar pela orla e falar, caramba, olha, estou me sintonizando com eles. Abre os vidros do carro, deixa a energia entrar. São práticas que às vezes a gente pode adotar no dia a dia, né? Em casa, com as plantinhas que a gente cuida, com os nossos vasos. Ir lá, conversar com eles, regar eles, orar por eles, por elas, pelas plantas. A gente tem os nossos animais em casa. São oportunidades íntimas para a gente evoluir nesse sentido também. E nos regenerar. A gente para de adoecer. Nossas doenças diminuem, com certeza. Vamos lá? Irradiar em todas as direções e participar simultaneamente de inúmeros acontecimentos de uma só vez, sem qualquer prejuízo para a própria integridade. Agora é a Joana também, só que no livro O Ser Consciente. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista, e existencial. Há novos potenciais que estruturam o ser pleno. Há novas potências, eles são potenciais, mas são potências que estruturam o ser pleno. É o que ele meio falou aqui para a gente. Conteúdos humanos, de comportamento e de existência. Nós não somos só o espírito, também não somos só o corpo, né? A gente é um contexto. Nós vivemos em sociedade, a sociedade exige de nós um comportamento, de certa forma, né? Somos humanos, somos inteligentes, precisamos nos identificar assim, como além da matéria, além do corpo físico, somos seres relacionados, biopsicossociais. Esse é o ser humano, biopsicossociais, matéria, mente e convívio social. Desde o seu... A psicologia ocidental, diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites berço-túmulo, com uma estruturação transitória. É Joana que está falando, hein, gente? Enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente. Os estudos transcendentais, transpessoais, incorporando as teses orientais, consideram a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações, quais a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação, a individualidade, num ser complexo de expressão trinária. Tudo bem? É isso, gente. Ela fala do berço-túmulo, que é uma cultura muito ocidental. A nossa medicina ocidental é muito berço-túmulo, muito como é que você nasceu, como é que você está, como é que vamos preparar, né? Como é que você chegou na fase... na terceira fase da vida, tem várias categorias hoje em dia. E o tratamento é muito voltado para essa existência, né? A gente vê, você vai nos médicos hoje, você conversa, ele pergunta algumas coisas para você, mas ele não invade a sua mente, a sua psique, ele não quer saber muito de como é que é você em família, como é que é você em sociedade, ele quer combater as suas doenças. O combate às doenças não necessariamente vai resolver, é o que cura. Mas há outras formas de cura que não é o combate medicinal à doença. A gente sabe disso, é o que o oriental traz para a gente. Há uma realidade transcendente por trás disso. Há outras formas de tratamento quando nós nos observamos como os seres integrais, como seres inteiros. Nós podemos nos tratar nos autoconhecendo, não nos auto-julgando, mas nos auto-observando. Porque auto-julgar é um martírio. Se você ficar se julgando por tudo que acontece o tempo todo, não é por aí. Mas observar, numa mesa, num tribunal, você ficar atrás do juiz, atrás daquele que julga, e você ali é o réu e é o autor, é o que entrou com a ação. E você é o juiz, mas tem alguém ainda atrás que observa e percebe
o que está acontecendo. Esse é você, é o si mesmo. É o Senhor de si, que somos nós, em essência. É esse que entende a nossa realidade de maneira plena. Ele sabe mais de você do que qualquer outro. Qualquer médico, qualquer parente, qualquer pessoa que fale com você alguma coisa, não alcança quem você realmente é. E as doenças falam para a gente, de alguma forma, algo que a gente não conhece de nós mesmos. Esse é o conceito de doença também lá para os orientais, é isso. O nosso carro enguiçou, acende a luz do painel, indicando um problema no carro. Você quer tomar um remédio para apagar a luz do painel, mas você apaga a luz do painel, que é o que está te incomodando, é o que está ali. É a dor aqui, eu tenho que apagar essa dor daqui, tem que tirar. Mas você não só isso, mas também outras coisas devem ser feitas. Você deve investigar as origens. O corpo fala para a gente, ele se expressa muito, o tempo todo, desde a nossa postura, das nossas aparências, das nossas dores musculares, dores de cabeça, dores dos nossos órgãos. Ele está sempre falando, até dos acontecimentos com ele, de acidentes e tal, coisas que acontecem. São símbolos, são mensagens que a gente tem que entender de alguma forma. E, obviamente, a gente vai apagar a luz do painel? Vai, mas a gente vai entrar embaixo do carro, vai vasculhar, vai ver, vai abrir o capô, vai descobrir o problema na origem, a essência que é. Então, a gente pode trabalhar assim também, com o nosso corpo físico. Ir mais além do simples medicamento, da simples injeção ou qualquer outra coisa que seja, a cirurgia de um câncer. É importante fazer? Sem dúvida. A recomendação médica é essa, mas por que às vezes ele volta? O câncer volta em outro lugar, de outra forma. Será que eu tenho entendimento pleno de mim mesmo para que ele não volte? Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida para que eu realmente fique curado? Todo processo de cura é uma autocura. Todo. Por mais que a gente venha aqui no tratamento espiritual, receber os fluidos, se curar, a gente precisa também, paralelo a isso, de um entendimento sobre nós mesmos. De uma mudança de hábitos, de ações, de pensamentos. Alguma coisa a gente tem que fazer. Não só receber o passe. Nós somos passivos nesse sentido, mas ativos em outros. Nesse movimento de mudança. O ser real é constituído de corpo, mente e espírito. Dessa forma, uma abordagem psicológica, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser, tratando de seu corpo físico, de sua mente, consciente, inconsciente e subconsciente, e de seu espírito imortal, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores à presente existência e está caminhando para a perfeição divina. Isso a Joana também falando, porque lá eu falei no slide anterior, eu falei de expressão trinária, que é ali corpo, mente e espírito, é essa tríade que nós somos. Se eu me identificar somente com o meu corpo físico, ou somente com a minha mente, e esquecer que somos espíritos em si, a gente cai nos sofrimentos, nas dores, nas angústias, em tudo que não deveríamos mais passar por isso. Quando nos identificamos como espírito, como esse aqui fez, e se identifica como um ser que é, na essência, estar pregado na cruz para ele não era determinante da sua felicidade. Receber chibatadas para ele não era determinante da sua felicidade. O que preenchia Jesus na sua plenitude? O ser que ele era. O seu reconhecimento com o Pai, de que ele e o Pai eram um, se misturavam. Então, ele era o caminho, a verdade e a vida? Ainda é. Sim, por quê? Porque não tinha outra opção. A crucificação ali era a alternativa, era o que sobrou para ele transmitir a mensagem, para ele perecer nesse mundo e ser lembrado por toda a eternidade. E continua sendo.
Então, se o corpo dele estava flagelado ou não, ele falou, agora eu irei, e se despediu, aceitou. Ele deixou a morte material vir para ele ir embora. Ele permitiu isso. Você vê a grandeza que é. Nós podemos trabalhar de alguma forma assim? Devemos, de alguma forma. É muito difícil. É difícil? É, com certeza. Mas é um exercício. Tem que ser começado. Porque se eu falar que é difícil hoje, eu vou falar que é difícil amanhã, na outra encarnação, na próxima. Eu vou assumir isso, que é difícil. A gente sabe que é difícil, mas é um movimento. A gente tem que começar a dar passos nessa direção. Porque senão a gente vai reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. E falando que é difícil, que eu sou imperfeito, que é só Jesus, que é Deus, que é isso, que é aquilo, e eu não. De alguma maneira, em algum momento, você tem que despertar e falar, não, eu também sou filho de Deus, como ele foi. E eu também posso segui-lo como modelo, como guia. Eu posso fazer o que ele fez, e muito mais. Ele falou isso, não fui eu. Vós sois deuses, vós sois a luz, eu sou a luz do mundo. Depois ele falou, vós sois a luz do mundo. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Se ele falou isso, quem somos nós para dizer que não, para discordar? Somos homens de pouca fé? Talvez, sim. Somos homens de pouca fé. A gente ainda não acredita nessa realidade. Por quê? Porque se eu acreditar nisso, eu vou ter que encarar a realidade, a luz que nós somos. Eu vou ter que viver como luz. Vou ter que enfrentar as desigualdades da vida. Vou ter que me entregar da forma como eu me entreguei, como ele se entregou. Havia cristãos lá no início que fizeram isso, que se iluminaram, que se identificaram com Jesus e morreram dessa forma, sucumbiram. Ah lá, tem uma lá. Joana, 2000 anos atrás, já é iluminada. Não precisou do WhatsApp, do Facebook, da internet, do Flamengo, da política, para ter um conhecimento de si. Não. Viveu na dificuldade que era, 2000 anos atrás, uma mulher assumir um papel, uma realidade que ela era, de alta sociedade, esposa de Cusa, era um cara de alta sociedade, foi com o filho para a fogueira, para afirmar a verdade que ela se identificava. Então, se ela foi, é porque ela não mais se identificava com o corpo para ela era uma vestimenta qualquer. Então, ela estava além da matéria. Ela não se identificava com o corpo nem com a mente, mas era um ser espírito, com E maiúsculo, verdadeira. Ser cristão é isso. É difícil ser cristão hoje em dia, porque a gente está há 2000 anos ouvindo isso e a gente ainda não engrenou na coisa. Mas já caminhamos muito, já resolvemos muitas coisas. Para a gente encerrar, não vai dar tempo de entrar na segunda parte do capítulo que eu queria para hoje, mas não tem problema. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Chico conseguiu um entendimento de si? Ele se iluminou? Com certeza. Olha que sabedoria que ele fala para a gente aqui. É lindo. É a verdade. Às vezes a gente está em todos os lugares, menos no momento presente. A gente, às vezes, estamos fisicamente aqui, sempre, no presente, mas mentalmente, lá, em outro lugar, dispersos, distraídos com a matéria, com as tentações da vida, com o futebol, com a política. É importante acompanhar essas coisas? Mas contemplar. A gente pode contemplar a loucura que há no mundo? Pode, mas sem entrar nela, sem se envolver, sem morrer por causa disso. Nós não podemos morrer mais. A gente ainda morre, apesar de eternos que somos, porque a gente ainda se identifica com a perda, com as limitações, com o que é finito, o jogo acabou, o resultado não veio, né? Fomos eliminados. Olha só como a gente ainda está ligado a essas coisas, sem necessidade, gente. Não há mais tempo. A gente precisa
começar as mudanças por hoje. Chico falou. Então, quem quer fazer a prece de hoje, desse momento, da noite, da tarde de hoje? Alguém? Ah, gente, vamos. Por favor. Quer fazer? Não? Quer, Emília? Não? Então tá. Então vamos lá, vou fazer. Senhor, Pai de infinita grandeza, de infinita bondade e justiça, Tu que estás sempre presente no hoje, no agora, em toda a eternidade. Estamos aqui reunidos, Senhor, para lhe agradecer, juntos, de mãos dadas, a Tua graça, a Tua oportunidade, a Tua grandeza que é, Senhor. Portanto, que nós possamos seguir em frente, nos identificando com o Espírito que somos, com a essência que somos, com o amor, com a felicidade que há e que é a nossa natureza. Então, viveremos assim, vivendo no mundo sem sermos dele, sem nos envolvermos, sem nos dilacerarmos, mas estendendo a mão para aqueles que ainda estão adormecidos, dispersos, distraídos. Prepararemos o terreno, prepararemos o campo, para que todos possam se iluminar e se identificar com o Senhor. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui.